E eu fui voar com um amigo do meu filho recentemente, e foi o primeiro voo dele. E aí ele entrou no avião, eu fiz um voozinho de 5 minutos, eu estava voltando, e ele falou assim, ô tio, você já voou para fora do município e até do estado com esse avião? Eu falei, olha, eu acho que eu veio bem mais longe que isso. É interessante porque as pessoas quando olham para o Petrel, eles olham e veem aquele avião pequenininho, né? Um avião com aquele porte, daquele tamanho, monomotor experimental, chegar em lugares tão distantes. Aí quando eu dizia, aí falando, de onde você está vindo? De São Paulo. Mas de São Paulo com esse avião? Eu falei, é com esse avião. Controle autoriza uma proa direta para o Serra Delta November Tango e depois, após o ingresso nos corredores, para evitar a formação aqui. Está autorizado, o New Vitor Golf. No primeiro momento, eu fui para fazer o extremo eco. Eu saí de São Paulo e resolvi ir margeando a Serra da Mantiqueira, abasteci em Juiz de Fora e pernoitei em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Depois eu fui para São Mateus, pernoitei em Porto Seguro, abasteci em Valência, aí em Aracaju, Maceió, João Pessoa e Natal serviu como base para eu ir até a ilha de Fernando Noronha. Rádio Noronha, é o Papa Uniforme Lima Vitor Golf. Papa Uniforme Lima Vitor Golf, Rádio Noronha na escuta. Lima Vitor Golf está estimando mais 12 minutos para ingresso de circuito de tráfego, vai iniciar a descida. Lima Victor Golf, Rádio Noronha ciente, reporte na perna contra o vento. Reportará na perna contra o vento, Lima Vitor Golf. No segundo momento, eu fiz de São Paulo ao Acre. Eu saí de São Paulo em direção ao extremo oeste, no Acre. Passei por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, em Rondônia eu entrei por Vilhena e aí fui até a divisa do Brasil com a Bolívia. E subi a divisa inteira, Brasil e Bolívia, até chegar em Rio Branco. Rio Branco eu fui até Cruzeiro do Sul, onde eu tinha o meu objetivo de visitar o extremo oeste, que é na Serra do Moa, onde eu fui e avistei lá na Serra do Moa a Cordilheira dos Andes. Estava na minha proa, talvez com 80 ou 100 km de distância. O trecho do extremo oeste até o extremo norte, talvez de toda a viagem tenha sido o mais difícil. Eu saí de Cruzeiro do Sul, cruzei todo o Vale do Javari na Amazônia, onde das 11 tribos isoladas, 9 estão ali, né? Fui cruzando pela divisa Brasil-Peru até Tabatinga, onde faz a divisa Brasil, Peru e Colômbia. Depois fui pelo rio, sempre tendo o rio como base, até Manaus. De Manaus eu subi para o extremo norte, que é o Monte Roraima. Depois de sobrevoar o Monte Roraima, eu fiz o caminho de volta. Do Monte Roraima até Manaus. Manaus eu fui pelo rio até Parintins, Santarém e Macapá, que é a foz do rio Amazonas. Depois eu fiz Belém. De Belém eu fui até São Luís. Paramos em São Luís, aí fomos até Barreirinhas, aí eu passei por Satubinha descendo pelo Maranhão. Imperatriz, entrei no Tocantins por Araguaína, passei por Palmas, Gurupi, Porangatu e cheguei até Brasília. De Brasília eu fui por Uberaba, Minas Gerais e retornei até São Paulo. Olha, eu estava, na verdade, tinha chovido e eu estava a 500 pés. Eu me sentia mais protegido estando ali próximo ao rio. Tinha chovido e eu vi na minha esquerda
um arco-íris bonito, né? E na minha proa, eu olhei, eu vi um outro colorido. Eu falei assim, que colorido é esse? O arco-íris está lá. E uma cor meio laranja, vermelha. Eu falei, o que é isso? E eu já estava perto. Aí a hora que eu olhei mais de perto, que eu detive, era uma torre. E eu fui me aproximando e vi que fiz um ângulo de ataque subida, mas eu percebi que eu não ultrapassaria essa torre, mesmo estando a 1000 pés. Eu falei, uma torre aqui? Mas é uma torre, a gente está acostumado com torre, 30, 40 metros, né? Essa torre é muito grande. Aí eu fiz um 360 para ganhar altitude. Na verdade, eu cruzei a torre a 2000 pés. E depois eu fiquei sabendo, aí eu fui ver, porque aquele monstro no meio da Amazônia, com aqueles fios enormes passando, né? Era uma coisa gigantesca. E aí eu soube que é a torre de Tucuruí, que alimenta toda aquela região norte do país, e a torre tinha 300 metros, 1000 pés, a mesma altura da Torre Eiffel. Aliás, é a maior torre das Américas, né? É essa que estava lá no meio do nada e que poucos brasileiros sabem, né? Mas é uma obra de engenharia esplêndida, 2 torres que cruzam o Amazonas. Do ponto mais estreito do Amazonas, é lá na cidade de Almerim, e eu sobrevoei, tive essa oportunidade de sobrevoar e passar por cima da torre. Macapá é um marco zero, né? É interessante quando você está voando e de repente você vê sempre sul. Você dá a sua coordenada, então você dá a coordenada tal, sul. Aí de repente você vai dar a coordenada norte. Então para mim foi uma experiência interessante que eu nunca tinha dado uma coordenada do norte. Nós estamos aqui em Macapá, no marco zero. Aqui tem um estádio e tem uma peculiaridade. O meio do campo é justamente onde passa o marco zero, né? De forma tal que quando os times jogam, né, um joga no hemisfério norte e o outro joga no hemisfério sul. E no intervalo eles se revezam do norte para o sul. É o único lugar do mundo que isso acontece. Porque você tem jogos intermunicipais, interestaduais, internacionais, porém, o único lugar do mundo que tem uma partida interhemisferial é lá em Macapá. Torre, o Lima Vitor Golf, pronto para a cópia. Lima Vitor Golf está autorizado até Barreirinhas, plano visual, após decolagem da 09, curva direita, transponder 6305, controle 1119,1. Autorizado para Barreirinha 025, vai autorizado pela cabeceira 09, transponder 6305, comanda 119,1. Quando eu fui com a Carla, minha mulher, para os Lençóis, e a Carla foi repórter da Globo lá, e ela começou nos Lençóis há 20 anos, ela fazia matéria dos Lençóis. Os Lençóis não eram tão famosos como são hoje, sabe? Nós cruzamos Lençóis o dia todo, num quadriciclo. Um lugar muito bonito. E eu disse a Carla, nós vamos vir aqui voando. Eu quero muito pousar numa lagoa dessa dos Lençóis, porque é uma coisa maravilhosa, é um dos lugares mais bonitos do mundo, com certeza. E aí, nesse voo, ela falou, não, esse eu quero ir junto. Então nós decolamos de São Luís, nós filmamos ali o Centro Histórico de São Luís, que é um espetáculo, eu sobrevoei o Centro Histórico, e depois nós fomos para os Lençóis e sobrevoamos os Lençóis. As lagoas, elas ainda não estavam tão cheias, né? Nós chegamos aqui, mas as muito baixas. O que pode é ali naquele pedacinho ali. Nós vamos fazer uma avaliação. Ali, ó, na proa, vamos lá. Para quem estava voando na Amazônia, você voava e só via verde, verde, verde. De repente você olha e só vê areia, areia, areia.
É um cenário totalmente diferente. Nós cruzamos todo o litoral, 82 quilômetros, numa imagem, um cenário paradisíaco, sabe? E eu tenho o privilégio de ter tido essa experiência nos Lençóis. Aí na volta dos Lençóis, nós tínhamos que abastecer, né? E aí o irmão da Carla, o Cássio, ele providenciou uma estrutura que ele pegou o combustível lá em São Luís e trouxe para nós até Satubinha. E aí o pessoal foi nos encontrar, porque até então, naquela represa, nunca tinha descido um avião, né? Descer um avião numa represa. E aí foram as pessoas, e aí eles falaram, será que ele pode voar com a gente? Eu falei, claro. Aí eu parei, como tinha combustível, nós abastecemos ali na beira da represa e eu fiz vários voos com eles ali na cidade de Satubinha, ainda no Maranhão. Em Gurupi, indo para Brasília, eu parei para abastecer e aí chegou um menino, devia ter uns 12 anos de idade, e ele chegou, olhou, falou, posso tirar uma foto? Eu falei, claro. Eu posso tirar uma foto de dentro do avião? Eu falei, claro que pode tirar foto. Aí eu perguntei para ele, você vem muito aqui? Não, eu venho todos os dias, eu venho aqui. Eu venho ver o avião pousar e decolar. Eu falei, é? E você já voou? Ele falou assim, não, nunca voei. Eu falei, e você tem vontade de voar? Você tem coragem? Ele falou, nossa, eu tenho. Meu maior sonho é voar. Eu falei, então você vai voar comigo agora. E você vai escolher onde você quer ir. Eu posso passar em cima da minha casa? Aí eu falei assim, claro, vamos sobrevoar a sua casa. E ele não encontrava. Eu falei, como é que é o seu bairro? Meu bairro é um bairro de conjunto habitacional. E eu achei tão legal, porque na verdade eu morava perto de um aeroporto e morava num conjunto habitacional também, né? E tinha a mesma vontade de voar. Aí quando nós passamos no conjunto habitacional, eu fiz uma foto dele e falei, olha, agora você vai gravar, você sempre quando você estiver lá embaixo, você vai lembrar que você esteve aqui em cima sobrevoando a sua casa, você nunca mais vai esquecer desse voo. Eu já vou dizer, você vai ser piloto, porque você gosta de voar. O brilho nos olhos dele é de quem com certeza vai ser um piloto. E eu tive a oportunidade, o privilégio de ser o primeiro a dar essa alegria para ele. E ele olhava para baixo e falou, nossa, como o campinho de futebol é pequeno, eu pensei que fosse maior, né? Então, lá de cima tudo é diferente, né? Tudo é melhor. Confirme POB e autonomia. 2 POB, autonomia 4 horas, senhora. Poderia fazer uma viagem, pelo custo dessa viagem, conhecer lugares diferentes ao redor do mundo que eu não conheço, mas quando me perguntam, eu prefiro fazer o que eu estou fazendo. Eu não queria falar do Brasil por ouvir dizer. Quando eu falo da Amazônia hoje, eu falo porque eu conheço. Norte, Sul, Leste e Oeste. Né? Quando eu falo do extremo do Brasil, lá em Roraima, eu falo porque eu fui ver. Eu conversei com as pessoas, eu vi o local, eu falei com os pilotos, eu falei com a população. Eu sinto, assim, eu pude sentir o meu país. Esse sentimento que essa viagem está me dando, eu não teria nunca num outro país, porque eu seria mais um turista, falando uma língua diferente. Eu vou no meu país falar a minha língua com os meus irmãos, em vários lugares diferentes, e entender, que eu acho o lindo de tudo isso, é entender, relembrar os sotaques, as formas de falar, né? O Brasil é um continente, então o sotaque que nós temos aqui é totalmente diferente do que se tem lá em Roraima, por exemplo, né? Então, entre conhecer o meu país, conhecer as belezas naturais, coisa que eu tenho certeza que às vezes as pessoas viajam, atravessam o continente para conhecer as coisas que nós temos aqui, né? Coisas maravilhosas que nós temos aqui, aí atravessa, grava vídeo e mal sabe que o Brasil tem, e tem até melhor. É uma viagem, ela é custosa, que demanda um planejamento muito grande,
né? Mas a satisfação que essa viagem dá de conhecer os lugares e as pessoas, essa é impagável.